Chegou a hora mais esperada do dia. Hora da notícia, hora da informação, hora do bate-papo, da resenha. É hora de Bugre Online, uma hora falando do Bugre na hora do seu almoço. Minuto de silêncio respeitado lá, a bola vai rolar, gente. O Guarani ataca pro gol que seria no Brinquedouro, o gol do placar eletrônico. Tudo pronto, Guarani de camisas verdes, calções brancos e meias verdes. O CRB de camisa branca com a faixa na horizontal, calções vermelhos e meias brancas. Quando trilha o apito, o árbitro, bola rolando no estádio Rei Pelé lá em Maceió. A saída de bola pertenceu ao Guarani. Vai, espera a autorização do árbitro, 5 minutos, autorizado, partiu a cobrança, olha o gol do Guarani, dessa vez foi o Léo Santos, rapaz. O desvio veio, Beto, o Léo Santos estava livre, não alcançou a bola. Aliás, alcançou, ele mesmo desviou pra fora, Beto. Boa jogada, Ortiz. Aqui veio na altura de cintura, ele não tinha muito o que fazer, né? A não ser que ele tivesse muito cacuete de atacante pra ir com a perna esquerda. Tentou colocar o joelho na bola e a bola subiu, Ortiz, subiu. Por muito pouco, agora ele não abre o placar. Edinho, faz de bimbo, Edinho, faz de Bilal, Edinho. Acima da linha, né, Ortiz? Não tinha como perder esse gol e que escanteio cobrado pelo Luan Dias, né? Um tiro ali dentro da pequena área e quase o Guarani abre o placar. Então, olha o CRB chegando, batida pro gol, Vladimir, é a primeira dele, boa defesa do Vladimir, Edinho. É, o campo molhado, né, Ortiz? A grama tá rápida, ele fez uma defesa de segurança ali, jogando a bola pra lateral. E o CRB chegando com perigo, passe de calcanhar, Mike bateu pro gol, Vladimir espalma. A bola sobra dentro da grande área com o Léo Pereira ainda na esquerda, cruzamento pra grande área, ninguém marcou. Deu ruim. Nossa, que bosta. Olha, o que mais teve aí foi falha, viu? Vem a batida, o Vladimir se vira como pode ali, a bola sobra ali com o time do CRB de novo dentro da grande área pelo lado esquerdo com o Léo Pereira, ele cruza e o GG tá sozinho dentro da pequena área. Subiu fora do tempo o Léo Santos, o Liuge estava antecipado pelo GG, com gol aberto, ele testou firme pro fundo do gol. 1 pro CRB, 0 pro Guarani, Cleitão. Jogo diferente, resultado igual. Tem que colocar sim a cabeça no lugar, tem que tentar agredir. O Guarani não pode nem pensar em se conformar com esse resultado, Ortiz. Ah, tá louco, viu? Vem Guarani chegando lá pela direita, domina Ayrton, tá jogando, trocou o lado, hein? Vai batendo pro gol, bateu! Cruzado, buscando o canto direito, a bola sai lambendo a trave! Quase um golaço do Ayrton. Tava pintando um golaço, hein, Beto? Boa jogada agora, Ortiz, boa jogada, tentou bater, tirando do goleiro, né? A bola saiu um pouquinho demais, passou raspando o pé da trave ali, infelizmente. A bola do adversário é incrível, né? Vem do jeito que vem, entra do Guarani, acaba sempre saindo por um pouquinho. Domina a bola, João Vitor encara a marcação, se aproxima do bico da grande área. Cruzamento pro Caio Dantas, dominou, girou o corpo, ajeitou pra bater, bateu, travado pela marcação, a bola desvia e sai. Reboteada, a bola sobra pro Diogo Matheus ainda pro Guarani. Veio aqui na direita pro João Vitor, ele chamou para dançar o marcador, cruzamento dele pra grande área, olha a cabeçada, olha o gol! Defendeu Matheus Albino, era o gol do Bugre desenhado, Beto Toledo. Boa jogada agora do João Vitor, cruzamento na medida, o Caio Dantas chegou cabeceando certinho, Ortiz, mas a bola acabou indo um pouquinho mais centralizada do que deveria. Boa defesa do goleiro do CRB, segue 1-0 pro CRB. Pro CRB de novo, Léo Pereira domina lado esquerdo, passou como quis pela marcação do Reinaldo, lateral da grande área, bateu cruzado. A bola fica viva, afasta a defesa do Guarani, sobra na direita, chutão, tira essa bola daí, que sufoco, Beto Toledo. Sufoco, Ortiz, deixou no mano a mano aqui com o Luan Dias, não tem cacuete nenhum de marcação, na verdade era o Ayrton, perdão, não tem cacuete nenhum Vladimir, de marcação. Né? Agora a finalização na frente do Bacelar é perigosa demais, Ortiz. Grande defesa do Vladimir, hein, Edinho? Fazendo justiça, hein? Mais uma, né, Ortiz? Mais uma que o Vladimir não salva aí, né? Vamos, Anselmo Ramon enfiou a bola pro Léo Pereira aqui no lado esquerdo, ele invadiu a grande área, cortou a marcação, bateu pro gol! Bateu cruzado, a bola sai à esquerda do Vladimir com perigo, quase o segundo do CRB.
Olha o escanteio pro Guarani, já cobrado curtinho. Bola pro Diogo Matheus, tocou de volta pro Bruno Oliveira, cruzamento dele pra grande área, desvio! Ia ser gol contra, mas o goleiro Matheus Albino pegou o desvio do Caio César, Edinho, é brincadeira. Uma boa jogada do Guarani, né, Ortiz? O Guarani que tá um domínio estéreo nesse segundo tempo, né? Não consegue atacar. 49-50, vai acabar o jogo. O árbitro vai erguer os braços, trigar o apito e terminar o jogo. Falta pro Guarani cobrada. Estamos revendo o replay da falta aqui. Ergue os braços o árbitro. Mas também, pô. O apito. Não, velho. Final de jogo no Rei Pelé, 1 pro CRB, 0 pro Guarani. O Guarani tinha a última bola do jogo, Beto, não cobra falta. Fica fazendo graça, o árbitro acaba o jogo. Não, ele cobrou, Ortiz, é que a câmera não pegou, ele cobrou de lado. Recuando, né? Ele cobrou de lado, em vez deles enfiar essa bola na área, vai todo mundo pra lá. O Bacelar já tinha subido, o Léo Santos já tinha subido, todo mundo já tava lá dentro da área, já esperando, ele cobrou de lado e o juiz foi lá e acabou o jogo. Ele não tá afim, o árbitro desde o começo do jogo mostrou que queria que o CRB ganhasse a partida, entendeu? Falou, obrigado então, já que você tocou de lado, deixa acabar isso aqui. Liga. Meu amigo Bugrino, no Circo Guarani os palhaços somos nós, né? Muito boa tarde para você. Dentro do possível, né? Seja muito bem-vindo, eu sou Marcos Ortiz, estamos abrindo aqui os microfones da Rádio Web Planeta Guarani, também no YouTube, essa é a última semana do YouTube, para mais um Bugre Online. Vamos passar pelo menos uma horinha aqui na hora do nosso almoço falando do Guarani, que conheceu mais uma derrota. Vocês ouviram aí o compacto da partida, né? Compacto, sem muita emoção. O Guarani chegando pouco, CRB chegando pouco, poucas oportunidades, dois times muito iguais em campo. A diferença fica no erro individual, né? O Guarani mais uma vez errou, perdeu o jogo. O CRB errou menos, ganhou o jogo por 1-0, fica com os 3 pontos e o Guarani continua com 5 pontos na competição. Resumo do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Um aproveitamento de 13,89% dos pontos disputados. A campanha do Guarani é tão ruim, senhores, que o ABC do ano passado ultrapassou o Guarani nessa rodada. O ABC do ano passado, que foi rebaixado no primeiro turno da competição, ultrapassou o Guarani. O ABC tinha 6 pontos ao final da 12ª rodada e o Guarani tem apenas 5. 8 jogos sem vitórias. 8 jogos sem vitória. 12 jogos. 9 derrotas, 2 empates e uma vitória, perdão. Dá para acreditar em algo mais? Quer piorar a situação? Quer piorar a situação? Domingo tem derby. Pode ser o derby dos dois times na zona do rebaixamento? Pode até acontecer, mas isso é o que menos importa pra gente. O que a gente tem que ponderar nesse momento é a situação do Guarani. O que fez o Guarani na última partida? Nada. O que acrescentou o Pintado? Eu não vou culpar o Pintado pela derrota, mas o que acrescentou o Pintado ao Guarani? Absolutamente nada. Mas foram só 3 sessões de treinamento. Concordo, apenas 3 sessões de treinamento. Mas o que fez o Pintado? De novo, de diferente? Nada. A não ser diferente em relação a toda a sua carreira. Escalar o Guarani de início de jogo com 3 atacantes. Mais uma vez, entra treinador, sai treinador e a solução do Guarani me parece ser apostar no esquema com 3 atacantes. Desculpa, isso já não pode mais ser considerado como decisão do treinador. Isso para mim é uma imposição, para mim é uma convicção interna. O Guarani acha que tem que jogar assim e impõe isso aos seus treinadores. É uma vergonha. Uma grande vergonha que nós estamos vivendo. A diferença é que os Trapalhões eram 4. Hoje nós temos muito mais de 4 pessoas participando desse momento ruim do Guarani. Hoje nós temos um conselho de administração que é composto só por 7 pessoas, né? Mais um CEO são 8, já são 2 trapalhões aí, 2 grupos trapalhões aí, né? Toninho Cecílio, 9, Danilo Silva, 10, Enori Martins, 11. Não vou botar o Pintado nessa ainda, foi o primeiro jogo. Mas tá na beira, viu? Tem muita gente aí. Tem muita gente aí. O que vocês estão fazendo com o torcedor do Guarani é uma grande vergonha. O
O que vocês estão fazendo com a torcida do Guarani é uma grande vergonha. Tá? E o torcedor que estava animado aí com a janela de transferências, pode perdendo o ânimo, torcedor. Olha os 2 nomes que o Guarani anunciou até agora. Os caras podem chegar e queimar minha língua, fritar minha língua. Mas são 2 apostas mais experientes, mas apostas. 2 jogadores que dificilmente vão contribuir para tirar o Guarani dessa situação. E a semana de derby? O que nós vamos falar? Nós vamos promover o derby aqui? Não, eu vou falar do Guarani. Vou falar da situação do Guarani. Né? Que é vergonhosa. É um vexame atrás do outro. O Guarani joga em casa, não ganha. Joga fora, perde. O maior resultado que o Guarani conquista é o empate, jogando em casa. Ah, mas tem uma vitória em 12 jogos. Pô, gente. Para o mundo que eu quero descer, né? É o Guarani Futebol Clube, pô. Guarani, campeão brasileiro de 1978, campeão da Taça de Prata em 1981. É o Guarani Futebol Clube que está em campo. É a camisa do Guarani, é o distintivo do Guarani. É o Guarani Futebol Clube em campo. Que vergonha, hein, gente? Que vergonha, hein? Que vergonha. Vem pro WhatsApp, meu amigo. Mande sua mensagem. Vamos falar do Guarani. Eu quero saber o que você tem a falar. Temos também os comentários dos nossos comentaristas aqui. Cleiton Vendemiato, Beto Toledo. Daqui a pouquinho vão falar do momento do Guarani. Vem pro WhatsApp. 1999-518-6483 1999-518-6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, meu amigo Bugrino, como sempre no oferecimento deles, os nossos parceiros e patrocinadores. Massa Boa Alimentos Congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com Roger pelo WhatsApp 19-99758-3686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. GM Tendas Galpões, indústria com mais de 10 anos no mercado de fabricação e locação de galpões modulares de lona para eventos e armazenagens. Atendemos todo o Brasil. Vendas pelo WhatsApp 19-97-409-0875. Adesivos, banners, lonas, placas de PVC, blocos, talões, cartões de visita. Green Lion, faça seu orçamento pelo WhatsApp 19-99608-0124. Clínica Sou, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasou.com.br. soumaisbemestar.com.br, o portal da Clínica Sou com todo o conteúdo voltado para a área de saúde. Acesse, informações gratuitas ou siga pelo Instagram @soumaisbemestar. Clínica Sou e Portal Sou Mais Bem-Estar. É o trabalho do Dr. Pedro Baixo Jorge, do Dr. Rafael Baixo Jorge, toda a equipe, muitos convidados falando da área de saúde para você diariamente ali com dicas muito importantes. Siga no seu Instagram o @soumais. @soumaisbemestar. Corrige aí, Ortiz. Roger Aires, com a marca Massa Boa Alimentos Congelados, ele é o representante exclusivo da marca para Campinas e região. Leve essa marca para o supermercado ou para o comércio de alimento perto da sua casa. Indique a marca Massa Boa e se tiver Massa Boa, consuma, porque você vai ver que são produtos de extrema qualidade. Roger, um abraço para você também. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho, viu? O Mário Nucci, mais novo, nosso mascote aqui de patrocinador, né, Mário? GM Tendas Galpões, se tiver alguma dúvida sobre o que a empresa pode fazer para te ajudar, acesse o site gmtendas.com.br. Site muito bem construído, lá você vai tirar todas as suas dúvidas e saber se a GM pode te atender em alguma demanda, em alguma necessidade, tá? E por último, a Green Lion, gráfica e comunicação visual, procure o Leonardo Gonçalves, se prefere pessoalmente, vá lá. Barão de Jaguara, quase esquina com a Moraes Salles, do lado daquela agência grande do Banco Bradesco, e o Ortiz vai precisar atender o correio aqui. Só me deem um segundo, por gentileza, enquanto a gente deixa tocar o hino do Guarani Futebol Clube ao fundo.
Acontece nas melhores famílias, né? O Correio, bem na hora do programa, estamos aqui, estamos de volta, vamos lá, vamos falar do Guarani, traga a sua mensagem para o nosso WhatsApp, vamos bater um papo, porque a situação do Guarani é desesperadora, gente. A situação do Guarani é desesperadora, tá? Eu começo o programa trazendo a mensagem da Nath, da Bugrinas em Ação. Ó. Bom dia, pessoal, como vocês estão? Estamos indo, né, Nath? Vamos como Deus quer. Precisamos da sua doação para retirar a cesta básica ou através do Pix Bugrinas em Acal, né? Ação sem tio, sem cedilha, @gmail.com. Faltam 17 cestas básicas para fecharmos o mês. Precisamos muito da sua doação. Podemos contar com você? Conte aí com os nossos amigos, Nath, se eles puderem, pessoal que puder aí contribuir com a Bugrinas em Ação. Bugrinas em Acal, né, que é a ação sem cedilha e sem tio, @gmail.com, tá bom? Um abraço, Nath, sucesso para vocês. Agradecendo a mensagem sempre otimista aqui de fé e de esperança do nosso Júnior Pádula também. Grande abraço, Júnior, lá de Tupã, e vamos para o primeiro áudio. Está inspirado hoje, ele já mandou 2 logo de cara. Professor Edu participando conosco aqui no nosso Bugre Online. Solta a voz, professor Edu, vamos ouvi-lo. Boa tarde, Ortiz, boa tarde aos amigos aí na resenha. Vamos lá, né, Ortiz? Eu não vou nem esticar muito aí do jogo do CRB, não tem nem muito o que falar, né? A hora que a gente vê a escalação e sai o 4-3-3, já bate aquele ar de, né, sabemos o resultado final disso, né? Fazemos sempre a mesma coisa, então não tem como colher resultado diferente, né? Eu vou até isentar o Pintado, tá? Porque aí nós vamos entrar naquele papo, só teve 2 treinos. Eu não vou nem pôr na conta dele esse jogo de Alagoas, cara. Eu não sei por que essa insistência com o João Vitor, tá? Aí pode ser até uma coisa pessoal minha, eu não gosto do futebol de João Vitor, mas eu tenho que defender ele. O 4-3-3 com o João Vitor não ajuda em nada ele, porque ele não ataca e ele não defende. Ele fica nesse marasmo aí. Não é bom atacante, também não recompõe bem, desculpem, mas pode trocar para o lado direito, para o lado esquerdo, perdido em campo, né? Então querem insistir com o João Vitor? Então põe no 4-4-2 e deixa ele com liberdade lá na frente para fazer alguma coisa, tentar, né? Eu acho ele limitadíssimo, então, mas pelo menos põe o cara na dele, né? Põe 2 atacantes lá e dá liberdade para esse cara correr lá na frente, né? Então, assim, essa semana o Pintado tem uma semana livre, né? Vamos ver o que ele vai aprontar. E depois a gente tem mais 3 jogos fora o derby com semana livre também. Então, uma sequência duríssima aí de 4 jogos, porém com uma semana livre, né? Então é a hora que ele vai ter para trabalhar de um jogo para o outro. O derby não é um jogo comum, né? Não dá para levar, é um jogo mais um da tabela. Não é, né? É um jogo importantíssimo, além da rivalidade. Nós estamos na lanterna do campeonato. É um concorrente direto no momento, né? A Piruada é um concorrente seríssimo, direto. Então vale mais do que só a rivalidade. E aí é torcer pro Pintado agora começar o trabalho dele de verdade, né? Porque é a semana que ele tem aí de preparação pra gente partir para esse derby aí. Vamos pro segundo áudio, Edu. Aí, Ortiz, só falando já, né? Falando do derby, né? Que é o próximo jogo, né? O Piruada ainda joga amanhã, né? Mas assim, primeira coisa, eu não sei quem é o responsável por isso, eu não sei. Tem que notificar a CBF para essa desgraça não vir jogar de preto aqui no Brinco. Né? Porque toda vez que essa merda vem de preto aqui no Brinco, cara, e o Guarani joga de verde, é um verde escuro, o jogador transpira, soa ali, se chover pior ainda, fica escuro, o campo fica escuro, não basta só a iluminação, o contraste não vira, cara, não vira. Isso aí já aconteceu nos 2, 3 últimos derbys, mesmo com sol, cara. Então eu não sei se cabe ao Guarani notificar, se é CBF, você vai saber me dizer aí melhor do que eu imagino aqui, né? Então notifica para essa porcaria vir de branco, ou se o Guarani quiser jogar de branco, tem inteiro de branco e deixa essa bosta vir de preto, eu não sei, tá? Mas o primeiro passo, vamos resolver essa questão aí. E o restante é tecnicamente, né, amigo? É o que eu falei no áudio anterior. É o Pintado saber trabalhar, saber achar aí as peças ideais para a gente poder encarar. Eu não gosto de falar como final, né? Que a gente tem esse discurso há quase um ano aqui, onde a gente está. Né? Encarar com um espírito diferente, né, cara? Tentar algo diferente, porque o mais do mesmo a gente já sabe o resultado que a gente vem colhendo, né? Beleza, amigo? Um abraço, boa semana toda aí. Só um desabafo aí nesse último áudio aí, tá bom? Abraço. Edu, um abraço para você. Eu te conheço bem, sei quando você está nervoso, até para soltar os termos que você soltou aí, né?
É semana de derby, entendo. Só vamos tomar cuidado porque nós continuamos tendo criança ouvindo, né, e tal, e as crianças estão acompanhando os pais ali, né. Olha, Edu, isentar o Pintado porque teve pouco treinamento, tudo bem, posso isentar, mas só não isento o Pintado da escalação. Né? Não isento o Pintado de ouvir o conselho e devolver o Guarani para um sistema de jogo com 3 atacantes. Disso eu não posso isentar. Tá? Não posso. O Pintado fugiu completamente das suas características, as convicções que nós sabemos que o Pintado tem na sua carreira, então algo ininteligível está acontecendo aí, né? Pô, Edu, eu não posso culpar o João Vitor pelos resultados ruins do Guarani. O Guarani é ruim no conjunto da obra. O problema do Guarani não é individual, o problema do Guarani é coletivo. Né? Por mais que eu respeite, por mais que eu entenda, aí eu não gosto do futebol. Cortou até a câmera do Ortiz aqui, rapaz. Que coisa, que fase, hein? Que fase. Vamos trocando aqui. Por mais que eu entenda a implicância com determinado jogador, a vontade de que determinado jogador não jogue e tudo mais, o problema do Guarani não é individual, é coletivo. Nosso time é ruim, Edu. Nós não temos um jogador ruim, nós temos um coletivo ruim. E esse coletivo ruim está levando o Guarani para essa situação. Então, se eu individualizar as análises aqui, cara, a gente vai chover no molhado. Porque dentro de um coletivo ruim também não tem individualidade que apareça. Você pode botar 3 jogadores fora da média, acima da média aí, num elenco de jogadores ruins, esses jogadores vão jogar mal. Você sabe disso tão bem quanto eu. Eu falo aqui, né? 3, 4 não puxam 7. 5 ou 6 jogando melhor puxam 4 ou 5, né? Mas 3 ou 4 não vão puxar os outros todos que estão jogando mal, Edu. Então, não levo para esse jeito, não. E já sobre camisa aí, cara, não tem determinação nenhuma. O uniforme não é da mesma cor, tá? Não é da mesma cor. Quando há uma redundância aí de cores e tal, é obrigado a trocar, mas não é da mesma cor, né? E acho que também não é por isso que a gente vai deixar de ganhar o derby. Eu acho que a gente vai deixar de ganhar o derby, porque o derby é jogado, né? Se a gente deixar de ganhar o derby por algum motivo, não vai ser por causa da camisa, cara. Não vai ser por causa da camisa, tá? Nós temos grandes problemas. Gostaria que as pessoas que estão à frente do Guarani enxergassem esses grandes problemas que nós temos pela frente. Né? Para mim, o Guarani está rebaixado, e eu falo isso já há um bom tempo. Um time que chega nesse momento da competição com 5 pontos conquistados, Edu, dificilmente reverta uma situação dessa. Dificilmente. Como é que um time que conquista 5 pontos em 12 jogos vai conseguir fazer 38 pontos em 26 jogos? Me responda. Não tem como. Não tem como. É estatisticamente impossível. Estatisticamente é impossível. Mas o futebol tem o seu imponderável, né? O futebol tem o seu imponderável e a gente vai torcendo para o imponderável em algum momento aparecer para o Guarani, porque até agora só aparece contra o Guarani também, né? O gol marcado pelo CRB é o gol que o Léo Santos perde no começo do jogo, né? O gol aberto ali, pô. Se a bola bate nele, a bola entraria. É só deixar a bola bater nele que a bola entraria. O gol estava aberto, não tinha mais ninguém para defender ali, pô, debaixo da linha quase, dentro da pequena área. Bate a bola no peito dele ali, bate até brinquei com o Edinho aí no comentário, faz de Bilal, deixa a bola bater onde for, a bola vai bater e vai entrar. Perdemos. É ruim imponderável que está sempre jogando contra o Guarani. Mas o nosso problema é maior que esse, viu, velho? Bem maior, viu? Eu já nem vou chamar você para torcer mais, cara. Porque tá difícil torcer também, a gente se renova, a gente torce, mas nada acontece, pô. Nada acontece. Solta a voz, Guilherme Sampaio, vamos ouvi-lo. Paulo Ortiz, boa tarde. Boa tarde a todos os irmãos aí que estão me ouvindo. Começando mais uma semana, né? E há meses, né? Acho que é o mesmo comentário, né? Vou pegar o áudio aqui de 3 meses atrás, de 4 meses atrás, copiar e reencaminhar aí no WhatsApp para você, vai servir para todos os meses aí, né, do Guarani. É sempre a mesma ladainha, mesma balela que vem lá dos caras, né?
é a mesma bronca, é a mesma lamentação, por parte dos torcedores. Os que estão lá, né, Ortiz, eles não são bugrinos, eles são apegados ao poder, é diferente, né? O cara que é bugrino mesmo de verdade, ele já deveria ter saído do Guarani há muito tempo, né? Eles são vaidosos e eles gostam do poder, eles não gostam do Guarani. Bom, essa é a primeira colocação que eu gostaria de fazer. Com relação à segunda, Ortiz, para mim, eu não gosto desses jargões aí demagogos, né, piegas, né? É um divisor de águas, mas que é difícil fugir disso na minha visão, tá? Para mim esse próximo jogo aí vai determinar muita coisa. Minha esperança é que o Guarani vença esse jogo. Como vai vencer, eu sinceramente nem imagino. Mas a minha última esperança é esse jogo, né? Para que dê um up emocional aí, um doping positivo nesses caras aí, que o Guarani termine o primeiro turno o mais próximo possível dos 20 pontos, né? Para a gente poder sonhar numa campanha de acesso no segundo turno, cara. Valeu, um abraço aí, uma boa semana para todo mundo. Fala, Guilherme, um abraço para você também, uma boa semana. Eu acho que se tivessem vergonha na cara, Guilherme, seria bom já, né? Não precisa muito mais do que isso. Vergonha na cara. Pede pra sair, vai embora, vai cuidar da vida, vai tocar o seu negócio lá. Eu passo muito tempo no Guarani, estou prejudicando as minhas empresas. Então vai recuperar a sua empresa, vai fazer qualquer coisa. Não tem a menor condição, a menor capacidade de tocar o Guarani, muito menos de tirar o Guarani da situação em que meteram o Guarani, né? O que eles estão fazendo é a cada momento comprometendo o dinheiro que nós não temos, ou que se temos devíamos ter usado desde o começo, né? Não ter guardado como poupança para consertar a cagada depois, né? A caca, perdão. Eu chamando a atenção do Edu aqui, eu falando palavrão também, né? Para consertar o que fizeram de errado aí e tal, né? Eu devia ter usado desde o começo, então montasse um elenco decente, né? Eu não vejo esse jogo como divisor de águas, Guilherme. Eu vejo como mais um jogo. Eu vejo como um jogo, como todos os demais que o Guarani vai disputar, restam ao Guarani 26 jogos, o Guarani tem que conquistar 38 pontos para chegar a 43. Então, é derby, é América, Avaí, Operário, Vila Nova, que são os times que estão no G4 hoje, é Sport, que o Guarani ainda vai enfrentar, é Goiás, que o Guarani ainda vai enfrentar, é Ceará. Não tem mais como escolher o adversário. O Guarani tem que ganhar jogos. O Guarani só sai dessa situação ganhando jogos. Por exemplo, o Paysandu. O Paysandu ganhou o jogo ontem. Olha, o Paysandu, que era companheiro de Z4 do Guarani ad eternum, subiu para a 13ª colocação, tá com 15 pontos, né? Olha a situação do Guarani. O Guarani tem 5 pontos, uma vitória do Guarani. Agora o Guarani já precisa ganhar o jogo e torcer para o Ituano perder, para ultrapassar o Ituano, mas vai ficar empatado no número de pontos, tá? O Lanterna e o Vice-Lanterna com a mesma pontuação. O Brusque, que é o 18º colocado, está 6 pontos à frente do Guarani, são 11 pontos para o Brusque. O Amazonas, que é o primeiro time no Z4, tem 12 pontos. 12 pontos. E sabe quem é o primeiro time fora da zona? 12 pontos e um jogo a menos, tá? E o primeiro time fora da zona nesse momento é a Piruada. A Piruada tem 12 pontos, é o primeiro time fora da zona. Nós podemos ter um derby com 2 times integrando o Z4. Isso só mostra o quê? Nós teremos mais um jogo de nível técnico horroroso no Brinco de Ouro da Princesa. Onde o time que errar menos vai ganhar, porque os 2 times vão errar. Tanto o Guarani quanto a Piruada vão errar no jogo. A campanha mostra isso, né? Não precisa ser evidente, né, para adivinhar isso. Agora veja, o Amazonas empatando e a Piruada perdendo, a Piruada entra no Z4. Vão jogar agora, né, no final da rodada, no encerramento da rodada. A Piruada joga amanhã. O Amazonas ganhando, a Piruada empatando, a Piruada está no Z4. Né? Essa é a nossa situação. Aí bota o CRB, mas o CRB tem 2 jogos a menos. O CRB está com 10 jogos apenas. Então, eu não vejo esse jogo como um divisor de águas, não. É um jogo que pode fazer bem para o ego do torcedor. Ganhei o derby, ganhei o clássico, ganhei isso, ganhei aquilo. Mas, para mim, não vai fazer cócega. É obrigação entrar em campo e ganhar, porque vai jogar no Brinco de Ouro. Vai jogar contra um time tão ruim quanto o nosso. E a posição da tabela mostra isso claramente, tá? Mas se elas ganharem, elas vão para 15 pontos. Mas tem que ganhar, né? Eu não sei se ganha, tá? Não sei se ganha. Vamos pegar o Ceará, né?
Nós podemos ter um derby com 2 times no Z4. A qualidade desse jogo vai ser horrorosa. Agora, o que vai fazer o Pintado? Vai jogar com 3 atacantes de novo no derby, dando espaço lá atrás, sem proteção defensiva? O Guarani, na oportunidade que tiver, eu sempre brinco aqui, né? Brinco falando sério. O Guarani não pode ver um erro que já vai errando. O Guarani vai fazer isso? Né? Vai cometer os mesmos erros de sempre? Então, por que mudou de treinador? Está cometendo os mesmos erros, está redundando em erros, pô. Essa é a verdade. A gente patina nos nossos próprios erros. O jogo de sábado foi decidido no erro individual. O Guarani errou, tomou o gol. Né? Errou e tomou o gol. Um abraço, Guilhermão. Deixa eu passar aqui pelo nosso YouTube rapidamente. Dario João, boa tarde. Ortiz, boa tarde, Dario. Dentro do possível, né? O Marco Barros, boa tarde. Janela de transferência será ótimo para jogador não conseguir jogar em lugar nenhum, para empresário ganhar dinheiro fácil. O Eduardo Oliveira, Ortiz, boa tarde. O Guarani está... Com esta campanha vai chegar com 16 pontos no final do segundo turno. É a projeção. A Mauri Bush, manda tudo embora, jogador e diretoria. Sou de Paulínia. Cadê a base? Não põe ninguém. O Thiago Oliveira, boa tarde, Ortiz. Estou na escuta. Vamos para cima, Guarani. Max Pereira. Boa tarde, Ortiz. Aqui é o Max de Aracaju. Ô, Max, nossa, me encontrei com o Max lá no hotel em Aracaju em 2021, né, Max? Pô, tava você e seu neto lá, cara. Levei vocês lá pro restaurante e tal, né? O neto saiu com a bandeira cheia de autógrafos ali do Guarani, né? Pô, que legal, cara. Que bacana te reencontrar aqui agora na Rádio Planeta Guarani, viu? Chegando para acompanhar o seu trabalho nessa fase vergonhosa do Guarani na Série B. É hora de união, vamos em frente. O problema, Max, é que como é que a gente vai se unir com quem sequer presta contas com a gente, com quem sequer dá uma satisfação? Como a gente vai pregar união entre uma torcida e uma diretoria que trata o Guarani como seu feudo, trata o Guarani como um território próprio, como a sua própria empresa, né? Eu tenho certeza que o torcedor do Guarani não se furtará a apoiar o time, mas ele precisa de contrapartidas, ele precisa ver o time rendendo, né? Enquanto o time não render alguma coisa, não dá pra gente falar em união, né? União, ela acontece desde a primeira rodada, os torcedores que vão ao estádio estão torcendo, nós aqui na rádio estamos torcendo. O que nós não vemos é contrapartida, né? Nós não temos nenhuma contrapartida. Um abraço, meu irmão. Pô, que legal te encontrar aqui, cara. Gordão, Guarani. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Gordão. Mandando um almoço reforçado, porque a semana é tensa. Com fé e com toda a torcida venceremos domingão. Abraço. Nós precisamos vencer, Gordão. Independente de ser derby, né? Se fosse um jogo contra o Salto de Piraporinha lá, nós precisamos vencer do mesmo jeito. Nós precisamos fazer 3 pontos. De qualquer jeito, né? Agora a semana já é mais tensa por conta do derby, né? Breno Torres, boa tarde, Ortiz, estou voltando do almoço e conectado na live. Obrigado, Breno. E o Bruno Veiga, a última aqui do YouTube. Boa tarde, Ortiz. Tô chegando atrasado, mas marcando presença no Bugre Online de cada dia. Valeu, Bruno Veiga, meu fotógrafo favorito. Bruno um dia foi fotógrafo do portal Planeta Guarani, viu? Grande abraço pra você, meu velho. Tamo junto. Obrigado a todos vocês, viu, gente? Obrigado mesmo. Pode ter certeza, o que for possível fazer pro Guarani sair dessa situação, nós vamos fazer aqui na rádio. O problema é que eu não vejo, por parte do torcedor, nada que ele possa fazer para mudar esse leque de coisas que está acontecendo. O Fernando, boa tarde, amigo. Boa tarde, Fernando. Não queremos um super time, mas jogadores que façam em campo o máximo que puder. Eu vi na transmissão o Pintado falando pro Ayrton, vamos, você tá cansado? Porque o cara corria uma faixa de campo pequena. Poxa, não quis ser atleta? É só um desabafo, tá difícil. Fernando... Vou dizer para você a mesma coisa que eu disse pro professor Edu, cara. Por mais que a gente tenha contrariedade, né, com o elenco do Guarani, o problema não é a individualidade, o problema do Guarani é coletivo. Veja, a nossa defesa falha, os nossos laterais falham, o nosso meio-campo falha, o nosso ataque falha. Todo mundo falha no Guarani. Todo mundo falha. É o bolo que é ruim, viu, Fernando? É o bolo. Eu gostaria muito de poder culpar um determinado jogador aqui pelo momento do Guarani, porque aí seria mais fácil resolver, era só tirar esse cara do campo, né? Mas não dá. Um abraço, meu irmão, tamo junto. O Júnior de Jacareí, boa tarde, Ortiz. Que time sem vergonha. Se não tiver renúncia ano que vem, vai pra 2. Tá tudo errado no brinco. É triste, a gente quer torcer, mas tá difícil. Desanimou, abraços.
Vamos ter que torcer, Júnior. O problema é que eu não consigo nem falar que nós temos que torcer. Né? Nós estamos torcendo faz tempo. Estamos torcendo desde as 8 últimas rodadas ali da Série B do ano passado. Nós estamos torcendo desde o começo do Campeonato Paulista e nada muda. Né? Então mostra que o problema não é a torcida. O problema é lá dentro. O problema está lá. Né? Está em quem toma decisões pelo Guarani, as decisões equivocadas. Porra, gente, nós estamos num buraco desgraçado e nós vamos sair desse buraco com Daniel dos Anjos e Gabriel... Gabriel do quê mesmo? Até me esqueci o nome dele agora. Daniel dos Anjos e Gabriel Volante, porra. Não dá, né? O Marco, boa tarde. O derby é o que menos importa. Esse time já caiu. Contratações na janela serão bons só para desencalhar jogador de empresário. Aproveita desse time Vladimir, Heitor, Camacho, Douglas... Bacelar, Léo Dias, não, né? Luan Dias, Caio Dantas, Lucas Paraíso. O resto completar com jogadores da base. Economiza dinheiro para a Série C. E eu esqueci de colocar o Anderson Leite. Eu nem sei se aproveita tudo isso também, viu, Marco? De verdade, não sei não. Não sei não. Tá? Não sei não. Eu sei que resta pouca coisa, né? O Guarani tem poucas balas, né? Poucas balas para acertar aí o seu alvo, né? Agora, gente, vamos falar sério. Em 12 rodadas nós conseguimos 5 pontos. Acabei de fazer a conta aqui. Nós precisamos, para fazer 43, nós precisamos de 38 em 26 jogos. Dá? Não, dá. Dá, matematicamente dá. Mas na prática, dá? Pelo que nós vimos até agora, dá? Dá. Para conseguir 38 pontos, ó, vamos botar aí. Nós somos de 11 vitórias e 5 empates. 11 vitórias e 5 empates. 16 jogos aí, nós precisamos fazer 11 vitórias e 5 empates. Aí ainda dá para perder mais jogos, né? Dá para perder mais jogos, né? Dá para perder 10 jogos ainda. Mas o Guarani consegue fazer 11 vitórias? Fez uma até agora, pô. Edu Boca, boa tarde para você também. Boa tarde, Ortiz e Bugrinada. Tô no horário do almoço com o ouvido colado no celular, escutando o melhor do planeta. Planeta Guarani. Foninho, Edu. Fone de ouvido. Uma evolução fantástica. Ortiz, eu não tenho mal o que pensar e nem esbravejar. Para mim, nossa situação só será resolvida na próxima eleição do Conselho. E ainda precisamos pedir para o Papai do Céu para que não seja ninguém que dê continuidade à ruína que está se encaminhando. Abraço, Edu. Tamo junto. Eleição marcada para o final do ano que vem. Que Guarani a pessoa que se candidatar vai receber, hein, Edu? Um Guarani jogando Série B e Série A1 do Campeonato Paulista ou um Guarani jogando Série C, Série A2 do Campeonato Paulista? E aí? Né? Resta saber também se nós vamos ter que eleger administradores de ruína, né? Cara, de verdade, a minha esperança está diminuindo a cada dia, rapaz. A cada novo dia, Edu, de verdade. É sério. Eu não consigo fazer um discurso aqui que motive vocês, cara. Não consigo mesmo. Não consigo mesmo. Vamos ouvir um áudio agora do Dario João. Solta a voz, Dario. Boa tarde, Ortiz. Tudo bem, meu amigo? Então, Ortiz, eu até há pouco tempo atrás também... Eu ouvi você falando e eu também era defensor do Pintado. Eu queria muito ver o Pintado dirigindo o Guarani ainda algum tempo atrás, principalmente quando o Guarani trouxe Alan Al, enfim. Naquele momento eu defendi a vinda do Pintado. Hoje, infelizmente, o Pintado é um técnico ultrapassado. Eu não sei se eu fiz até um comentário aqui em relação a isso, que o Guarani ia dispensar o Júnior Rocha e provavelmente traria um técnico ultrapassado para, entre aspas, aí, demonstrar que era um técnico experiente. E infelizmente é o que nós vimos aí. É claro, né? É um jogo só, enfim. Mas não dá para esperar muito, nem do Pintado e muito menos desse elenco sofrível que nós temos, né? Infelizmente. Agora, só nos basta torcer, né? Hoje... Nós estamos na Série C, então nós temos que brigar pelo acesso novamente à Série B. Infelizmente. Em relação a peças individuais, tem pouco para falar, né? Porque já sabemos aí da qualidade. Poucos se salvam aí. Seja na defesa. Na defesa, então, tá difícil. Lateral esquerda,
Eu até achei que o menino aí, o Vinícius Yudi, entrou bem, apesar de estar jogando fora de posição. Talvez ele renderia muito melhor no meio de campo, mas também, quem que a gente vai colocar na lateral esquerda? Inclusive esse Vinícius Cauê, né, o lateral reserva, a primeira vez que ele entrou aí no finalzinho de um jogo que ele se machucou, inclusive, quando ele tocou na bola, eu falei, meu Deus, é pior do que todos que a gente tem aí. E essa é a qualidade do nosso elenco, né? Responsabilidade desses caras que montaram aí, infelizmente. Agora só nos resta torcer. E o derby, para mim, é a última cartada. Se o Guarani não conseguir vencer esse derby, infelizmente, eu estou jogando a toalha aí. Eu acho que dificilmente escaparemos da Série C. Um abraço, Ortiz. Boa semana para nós. Um abraço. Deixa eu abaixar o volume aqui, senão dá microfonia, né? Quando eu boto o áudio para tocar, eu tenho que aumentar o volume. Agora eu tô com o microfone mais longe aqui, Dario. Eu cheguei a falar em Pintado, mas foi bem depois do que você fala aí, né? Eu cheguei a falar em Pintado no momento em que o Guarani contratou o Bruno Pivetti. Eu falava assim, o Guarani precisa de um treinador com as características do Pintado, um cara para controlar. A gente chamava naquela época o vestiário do Guarani de República da Boleirada, Dario. Precisava de alguém para contratar, para controlar a República da Boleirada e tal, e acabou vindo o Bruno Pivetti, né, que era jovem, pagou o preço, não conseguiu, perdeu o vestiário totalmente. Eu parei de defender o Pintado quando eu vi a campanha dele, principalmente na Piruada, né, cara? O trabalho do Pintado naquele mesmo ano, né, no ano passado, comandando a Piruada, para mim, digno de dó, né? Digno de pena. É um ex-treinador, é um cara que já não tinha mais conceito, né, de jogo. Muita gente confunde, porque até um amigo aí falou, é engraçado, o Pintado não prestava, agora vira o novo Pepe Guardiola. Nós não dissemos isso em momento algum. O que nós dissemos é que o Pintado foi contratado pelo Guarani, então nós temos que torcer para o Pintado acertar, né? Mas se o treinador do Guarani não puder seguir as suas próprias convicções, e eu me recuso a acreditar que é uma convicção do Pintado escalar o Guarani com 3 atacantes, porque a gente conhece a carreira do Pintado toda, é difícil até criticar esse treinador, né? Por que o Guarani só joga com 3 atacantes? Por quê? O problema do Guarani é só ofensivo. Individualidades. A gente sempre falou aqui que a dupla de zaga ideal do Guarani era formada pelo Léo Santos e pelo Douglas Bacelar, mas com o Léo Santos jogando na direita e o Bacelar pela esquerda. Aí joga Léo Santos pela esquerda e Bacelar pela direita. E essa dupla ideal tem falhado, né? Olha o Léo Santos no gol do CRB. Ele sobe fora do tempo da bola, totalmente fora do tempo da bola. O Vinícius Yudi, coitado, tá jogando no improviso, tá ajudando o treinador lá, né? Ou os treinadores, né? Jogando de lateral esquerdo. O menino é volante. E é um primeiro volante que o Guarani não tem. Só de vê-lo jogando na lateral esquerda, eu consigo projetá-lo jogando de primeiro volante. Um primeiro volante de forte marcação, um primeiro volante que tem noção de bom preenchimento de espaço, que tem noção de saída, é um primeiro volante que pode encostar muito no campo de ataque, né? E nós estamos queimando esse moleque jogando na lateral esquerda, por quê? Porque os incompetentes já tinham o Helder aí, né, na lateral esquerda, substituir o Helder pelo Jefferson e pelo Vinícius Cauê. 2 zeros absolutos. 2 zeros absolutos, né? É complicado o negócio, viu, Dario? Eu tô tentando achar forças aqui, mas não tô conseguindo encontrar não, viu, velho? De verdade, e não é pro derby, não. Eu quero um campeonato, eu não quero o derby, ganhar o derby. Tem muita gente que fala assim, pode cair, pode ser rebaixado, eu só quero ganhar o derby. Eu não sou dessas, não. Tá? Eu acho que o derby é um jogo importante, e é clássico só porque as duas equipes estão na mesma cidade, né? Porque se você comparar o peso e a tradição histórica, as conquistas de cada uma das equipes, você vai saber que uma equipe conquista muito e a outra nada. O derby só é derby porque só é clássico porque as duas equipes são da mesma cidade. Eu sempre falo, se a Piruada fosse de Araraquara, seria só mais um adversário na vida do Guarani. Se fosse de Jundiaí, de Piracicaba, de qualquer outra cidade, seria mais um adversário na história do Guarani. Ponto. Então, eu quero ganhar o derby porque o Guarani precisa chegar aos 8 pontos, né? E aí torcer contra os adversários. Só uma coisa pode livrar o Guarani do rebaixamento, Dario, é a fraqueza dos concorrentes. Se os concorrentes continuarem fazendo o esforço que estão fazendo também para serem rebaixados, isso pode ajudar o Guarani lá na frente. Mas mérito, o Guarani não tem nessa história não, viu?
Mérito o Guarani não tem, não. Deixa eu cortar aqui para o professor Edu mais um áudio dele. Vamos começar ouvindo os nossos comentaristas também, porque daqui a pouco o programa está acabando, né? Já foi quase um programa inteiro, rapaz. Que coisa. Não, perfeito, Ortiz. Desculpa, cabeça quente, cara. Não, em relação à camisa, não é ganhar ou perder, é em relação ao contraste que dá, né? Aconteceu já nos últimos 2 derbys, ficou muito escuro, cara. Mas enfim, isso é só o detalhe menor, né, da barca que a gente está atualmente, né? E aí o João Vitor, eu estou falando em relação ao João Vitor, porque eu pessoalmente não gosto dele. Assim como outros não gostam do Reinaldo, ou não gostam do Ayrton. O que eu quis dizer é que, assim, tendo 3 atacantes, um desses caras tem que jogar, né? Eles vão jogar juntos, não tem jeito. Abrindo mão de um atacante, eu abriria a mão do João Vitor, talvez você consiga povoar mais o meio campo. Aquela velha conversa que a gente tem. Então, assim, a gente insiste em 3 atacantes, sendo que o nosso elenco não tem um confiável, 2, né? Vamos dizer assim, né? Então eu citei o João Vitor por eu, particularmente, não gostar dele. Mas aí cabe qualquer um da linha de frente ali, né? Com exceção do Caio Dantas, que eu acho que é unanimidade. O resto tudo tem um ponto de interrogação aí de uma parte ou de outra. É mais nesse sentido. Na verdade, o momento é desesperador, né, cara? A gente quer achar uma solução. O pessoal lá que tem esse poder não se mexe, não faz nada. E a gente fica aqui quebrando a cabeça, né? Tentando ver soluções, tentando achar um porquê. Meu amigo, é um momento muito delicado. Edu, é a negação da realidade, né? A negação da realidade. No último derby, então, foi pior ainda, porque estava chovendo, né? A camisa do Guarani ficou escura por conta da chuva e a Piruada jogando de preto, né? Aí o que dava o contraste era aquela faixa de mis delas lá, né? Só. De costas era a mesma coisa, né? Mas vamos ter que ganhar de camisa verde, de camisa branca, de camisa preta, com elas de camisa preta, perdão. De qualquer jeito nós vamos ter que ganhar o jogo, né? Se eu tivesse que tirar um atacante dentro daqueles que estão sendo escalados pelo Guarani nesse momento, eu também tiraria o João Vitor, mas não por não gostar dele ou por implicar com ele, é porque o Ayrton tem buscado, né? O Ayrton é um atacante que ainda busca o gol, né? Enquanto o João Vitor até nos melhores momentos, aí, aliás no compacto aí que vocês puderam ouvir na abertura do programa, o João Vitor faz 2 cruzamentos, né? 2 cruzamentos bons, mas o Ayrton faz uma jogada individual lá pelo lado direito, traz a bola para dentro, bate de perna esquerda, a bola passa lambendo a trave, né? O Ayrton busca o gol, o João Vitor no máximo busca a assistência, busca o cruzamento, né, Edu? Então, se eu tivesse que sacar alguém, o Guarani precisa de atacantes que procurem o gol, né? O problema do Guarani é a pouca assertividade. Então, quanto mais você chutar, mais chance você tem de fazer o gol, né? Mais chance tem de fazer o gol. Então eu trocaria, se tivesse que tirar um, e eu tiraria, né? Obviamente também seria o João Vitor, tá? Eu não consigo escalar atacante porque ele marca bem, não consigo mesmo. Escalar um atacante para jogar no Guarani porque ele marca bem, para mim é jogar a peça fora. Então bota um cara que marque lá no lugar dele, né? Bota um cara que saiba marcar lá no lugar dele e a gente tá mais preenchido, né? Um abraço, Edu. Eu também não sei mais o que fazer, nem o que falar, cara. Vou tocando o barco aqui com vocês, a gente vai compartilhando. Chegamos no momento do ninguém larga a mão de ninguém, né? Chegamos nesse momento já, na atual Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Cleiton Vendemiato, que também vem com seu comentário pré-gravado. Solta a voz, Cleiton. Cleiton Vendemiato. Guarani. Alô, Ortiz, muito boa tarde para você, muito boa tarde para o nosso amigo ouvinte, muito boa tarde também para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Segunda-feira, mais uma vez, a gente abre a semana tendo que falar de uma derrota, e virou rotina, né? A gente falar de derrota do Guarani. Infelizmente, essa é a triste sina até agora do Guarani nessa trajetória do Campeonato Brasileiro da Série B em 2024, né, Ortiz? Num jogo em que a gente até, se for olhar as ações da partida, pode até ver um certo equilíbrio dentro da partida, mas não porque o Guarani em algum momento igualou o jogo ou nada disso, é porque, assim como o Guarani, o CRB também mostrou ter um time fraco. Então, a gente viu um jogo, na verdade, de baixíssima qualidade técnica, né, da equipe do Guarani e também da equipe do CRB. E aí o resultado foi que aquele que errasse
sairia com a derrota, e o Guarani errou, né? O Guarani errou, aliás, até o CRB errou, porque teve uma falha ali no miolo de defesa no escanteio, só que aí o Léo Santos acabou tocando meio de coxa, meio de joelho por cima do gol e não conseguiu abrir o marcador naquela oportunidade. Era o jogo do erro, quem errasse perderia o jogo, e o Guarani foi quem errou e pagou caro por isso, mais uma vez saiu derrotado de campo. Aí eu estava olhando ali um pouquinho daquilo que nós temos de desenho do campeonato, Ortiz. Se a gente for pegar ali e fizer uma pergunta, né? Hoje, quais seriam os 4 times, aí elenque 4 times que, por aquilo que você vê, você acha que provavelmente integrará a Série C, né? O Guarani, obviamente, por aquilo que produz, é um candidatíssimo ao rebaixamento, é virtual rebaixado nessa competição, pelo que jogou até agora, né? E aí a gente vai olhar ali, né? Para mim, a Peruada, nosso próximo confronto, é candidata à Série C em 2025, mas por mais que tenha pontos, mais pontos do que futebol, inclusive, o Botafogo, para mim, briga por escapar da Série C, né? E foi o único time que nós ganhamos do campeonato. A gente tem a equipe do Paysandu, que é um candidato ao rebaixamento, e a gente apenas empatou, ou seja, tirando a equipe do Botafogo, a gente praticamente, e o Ituano, aliás, né, que também perdemos pontos, tirando o Botafogo, todos os outros times que hoje são candidatos ao rebaixamento, com exceção da Peruada, que nós ainda não enfrentamos, roubaram pontos nossos. Esse próprio CRB roubou pontos nossos, todo mundo rouba pontos do Guarani. E aí a situação vai ficando cada vez mais dramática para a equipe do Bugre, né, Ortiz? E agora a gente tem nada mais, nada menos do que um clássico. Se uma vitória num clássico pode produzir um efeito aí que de repente possa fazer com que, no aspecto emocional, um Guarani possa dar uma guinada e tentar reagir para poder chegar aí à sua manutenção, por outro lado, a gente pode se encontrar ainda mais afundado nessa situação, né? Então, lógico, a partir de agora é derby não se joga, se ganha, todos aqueles clichês. Mas para o Guarani é derby não se joga, se ganha, e é derby para poder vencer mais um jogo no campeonato antes que fique tarde demais. É essa a situação. A gente deixou de ter um clássico especial, um jogo diferente, para ver mais um jogo do campeonato numa luta em glória que o Guarani está dando mostras consecutivas de que não vai ter força para sair. Então, se esse é o ingrediente, a gente vai ter que se moldar. O Pintado vai ter uma semana cheia de trabalho, tem inclusive alguns dias a mais de trabalho, ou pelo menos 2 dias ou 3 a mais de trabalho do que a Peruada, para poder apresentar algo satisfatório, que seja capaz de vencer o derby, e muito mais do que só vencer o derby, é conquistar 3 pontos, para ver se a gente sai desse lamaçal em que a gente se enfiou. A coisa está muito complicada, muito difícil mesmo, Ortiz. E é isso, olha só a forma como o Guarani chegou para o derby, olha só o que o Guarani tem na semana em que era para ter um clima tranquilo, para ter um clima positivo, a gente vai para um derby completamente pressionado, não só pelo próprio clássico em si, mas principalmente por essa situação vexatória. Eu temo muito mesmo, Ortiz, do que pode acontecer nos arredores do Brinco de Ouro no próximo domingo, já que eu nem prevejo um grande público para esse derby não, mas que com certeza será maior do que na média daquilo que a gente tem recebido pelo fato de ser um clássico. É isso, meu amigo, deixando já um grande abraço para você, um grande abraço para o nosso amigo e para nossa amiga ouvinte, e se prepara, porque a semana está só começando. Valeu, Ortiz! Guarani! Valeu, Coitão. O comentário do jogo a gente já analisou bem, né? Falar sobre o derby, realmente vai ser um jogo tecnicamente fraco. Se eu tiver que falar de público do derby hoje, eu vou falar em 7 mil torcedores, exagerando, tá? Acho que nós teremos um público menor que isso. Vai ser o derby de menor público que eu já presenciei na minha vida.
E é um jogo que o Guarani precisa ganhar, independente do concorrente, né? Independente do adversário. É derby, é derby. Mas para o Guarani é um jogo que é vencer ou vencer, né? Seria assim se fosse qualquer outro adversário. Então, lembrar que é o derby, legal, vamos lembrar sempre, é um derby. Mas é um jogo que o Guarani precisa vencer. O Guarani precisa chegar a 8 pontos, no mínimo, né? Olhar agora para a tabela de classificação, não olhar mais para a camisa do adversário que vai enfrentar, né, Coitão? Olhar para a tabela de classificação, né? E um jogo de fato, decidido nos erros. Erro individual do Guarani, erro coletivo, né, do Guarani, do sistema defensivo. Começa com o Heitor ali, né, dando espaço pro cruzamento. O Léo Santos sobe fora do tempo. O jogador vai exatamente entre o Léo Santos e o Vinícius Yuji, né? E faz o gol, o GG de cabeça. O Vladimir também não sai do gol, a bola estava dentro da pequena área, o Vladimir poderia sair dividindo a bola ali e tal, mas confiou no seu zagueiro, é aquilo, né? Confia desconfiando, confia fazendo a sua parte, sai no soco, divide a bola com o atacante ali, de repente dá certo, né? Não que a culpa seja dele, mas também falhou no lance, né? E o Guarani, o que a gente sabe é que o Guarani falha. Em algum momento o Guarani vai falhar, né? Veja, o Paysandu que você falou aí, o Paysandu que era concorrente do Guarani quando enfrentou o Guarani, né? O Guarani poderia ultrapassar o Paysandu ali naquele jogo com uma vitória. O Paysandu hoje já está com 15 pontos, está 10 pontos na frente do Guarani, né? Olha a diferença, olha como os outros times vão se recuperando e nós não, né, Coitão? É isso que me assusta, é isso que me tira a força, me tira a fé, me tira a crença de que a gente vai reagir. Todo mundo reage, menos a gente, né? Todo mundo reage, menos a gente. Um abraço, meu amigo. Obrigado pelo comentário, viu? Muito obrigado mesmo. Não tá fácil falar do Guarani, não. Vamos falar ainda desse jogo. Vamos ouvir a curta coletiva do Pintado depois da partida. Foi uma coletiva concedida para veículos de imprensa lá de Maceió, né? Então, vários pontos que deveriam ser abordados no nosso entendimento não foram. Mas vamos ouvir o que fala o técnico do Guarani depois da derrota para o CRB. Vai, Pintado. Solta a voz aí, analisa essa derrota do Guarani. Agora para o CRB. Pode, vamos lá. Boa noite, Pintado. Um abraço, prazer tê-lo aqui na terra outra vez, hein? E gostaria que você falasse, em primeiro lugar, uma análise desse jogo, por gentileza. Acho que foi um jogo que nós não conseguimos encontrar um equilíbrio, né? Manter uma consistência durante o jogo. Acho que isso é a falta de confiança, talvez o momento tenha atrapalhado um pouco a gente. Ainda assim, não me lembro de ter sido dominado, né, pelo CRB, que ele tinha sido tão melhor assim para vencer. Talvez a gente merecesse um pouco uma melhor sorte, um melhor resultado. Talvez o empate fosse um resultado mais justo. Tivemos oportunidades ali para fazer e seguir trabalhando, seguir lutando, porque o campeonato não acabou hoje, né? A gente tem muita coisa pela frente e a gente precisa reagir rápido. O time melhorou no segundo tempo, né? Você está recebendo peças. É o que você deseja no Guarani com essa situação que você colocou na segunda etapa? Se aproxima mais do que eu imagino. Acho que o segundo tempo em melhores condições, né, de poder buscar um empate. Enfrentar uma equipe com o CRB aqui é muito difícil. A equipe do CRB é boa, muito forte. Eu sei disso. Mas repito, a gente só não pode baixar os braços, né? Não acabou o campeonato ainda. Tem muita coisa pela frente. A gente vai construir agora durante a semana um jogo muito difícil. A gente vai buscar uma reação para ontem, a gente precisa. E eu vou trabalhar muito, a gente vai trabalhar muito para melhorar. Perfeito. Boa noite. Como é que vai ser essa conversa no vestiário, no dia a dia com os jogadores, para realmente sair dessa situação que está incomodando, né? Por enquanto, o Guarani lanterna da competição até então. Como é que vai ser essa conversa, esse resgate do ânimo? É muito incômodo ser o último na tabela, é muito incômodo, mas nós não somos. O Guarani não é o último, né? Nós estamos em último, mas o Guarani não é o último. Isso a gente precisa entender, precisa recuperar. Confiança a gente só consegue com o resultado. A gente já teve boas atuações, mas a gente não conseguiu vencer. Foco nessa vitória. A gente está sempre querendo uma nova oportunidade para reagir. Mais do que falar, a gente tem que agir. E aqui no Guarani ninguém vai ficar de braços cruzados esperando acontecer. A gente vai fazer acontecer. Pintado, 2 jogos você tem em casa, né? São os próximos jogos. São jogos da recuperação, se bem que você tem um clássico. O clássico pega fogo lá em Campinas, né? Não, o clássico é muito especial, a gente sabe disso. Acho que para um momento difícil, o que a gente mais precisa é de um grande desafio, é de um grande resultado, de um grande jogo.
A gente vai trabalhar muito para buscar esse resultado pela necessidade e por ser um clássico importante, a gente sabe muito bem disso. Outro jogo muito complicado, mas a gente não pode escolher adversário nesse momento. A gente vai em busca do que a gente precisa, jogando em casa. A gente sabe que nós podemos fazer muito mais. Você está chegando novos reforços? Pelo menos eu vi durante a semana 2. Vão chegar mais agora? A diretoria tem buscado, já está falando sobre isso há algum tempo. Antes da minha chegada, tem muita coisa já planejada, mas se você for para o desespero, você acaba cometendo alguns erros, algumas injustiças. Então, a avaliação está sendo feita, ela já foi feita, e as ações estão sendo tomadas, os reforços vão chegar. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção. Tá? Um abraço para você. Nós ouvimos aí a entrevista coletiva do Pintado. Eu vou ficar primeiro nessa última resposta dele aí, não pode agir no desespero, mas, ô Pintado, peraí, você está preocupado com injustiça? Eu estou preocupado com recuperação. Eu não estou preocupado em ser justo ou ser injusto, eu estou preocupado em ver meu time se recuperar na competição. Desculpa, velho, o tempo da justiça ou da injustiça era o tempo da montagem do elenco ali. Era quando se definia quais jogadores ficariam do Campeonato Paulista. Isso já aconteceu há muito tempo, né? Todo o tempo de disputa do Paulista, da Série B, perdão, mais a pré-temporada de 40 dias antes do Campeonato Brasileiro da Série B começar. Esse era o tempo da justiça. Hoje é o tempo da correção, meu amigo. Estou preocupado com justiça, mas não, viu? O time melhorou no segundo tempo. O Guarani fez um segundo tempo horroroso. Foi pior do que o primeiro, que já tinha sido horroroso. Aí você vem me falar que o time do segundo tempo se aproxima mais do que você está pensando? Mas em que ponto? Qual a evolução do Guarani do segundo para o primeiro tempo? Nenhuma. Nenhuma. Pô, nós não somos últimos, nós estamos últimos. Que diferença faz? Nós somos lanterna, velho. Lanterna da competição e com mérito. Lanterna disparado. Último colocado com mérito. Último colocado na Série B do Campeonato Brasileiro com 5 pontos. Ah, para. Aí eu vou concordar com essa frase sua agora e vou usar contra você. Não é o momento de falar, é o momento de agir. Então vai lá e age, faz alguma coisa. Monta um time parecido com a sua característica de jogo e tenta tirar o Guarani desse buraco, vai. Não é o momento de falar, não. É o momento de agir. Tá bom, Pintado? Ouvimos aí, por obrigação, a entrevista coletiva dele. Vou voltar aqui para o nosso YouTube. O Eduardo Calori. Boa tarde, Ortiz. Vamos ganhar esse derby. Se Deus quiser, Eduardo. Vamos tentar, né? O Breno Torres. Obrigado, Breno. Me lembrou aqui. É Gabriel Bispo. O Guarani contratou o Bispo e o Anjo. Já tem o Cordeiro, né? Que não seja para encomendar o defunto, né? O Breno, um abraço, meu irmão. Obrigado. O Marcelo Rodrigues. É o maior cumprimento de tabela que já vi um time ter que cumprir na história do futebol. Como consegue ser rebaixado na 12ª rodada em um campeonato de 38 jogos? Diogo Matheus, não é possível que ninguém veja que o cara não consegue mais jogar. Prefiro o ruim do João Vitor na lateral direita, caso o Heitor não jogue. O Bruno Veiga de volta, essa frase de efeito, nós não somos os últimos, estamos em último, é puro reflexo do que nos levou para esse buraco. Um auto-engano sem fim. O elenco não é ruim, está ruim, né? Boa, bem observado, Bruno. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? E depois, pelo amor de Deus, nós somos os últimos sim, os últimos na tabela, os últimos a reagir. Reação essa que ainda nem começou, esse discurso de motivação vazio serve para tapar o sol com a peneira. Ou para enganar quem quer ser enganado, né, Bruno? Eu não me permito enganar, eu quero atitude. Vou observar de novo, agora é hora de fazer e não de falar, então. A frase dele, né? Não é hora de falar, é hora de agir, né? Fico com a frase dele aí, tá? Um abraço, viu? Deixa eu ver quem que tá pagando aqui mensagem agora no nosso WhatsApp. Gabriel Rampazzo, boa tarde para você, Gabriel. Boa tarde, Ortiz e amigos bugrinos. O que me deixa triste e indignado é que o que estamos vivendo já era uma tragédia anunciada pelo que passamos no Campeonato Paulista. A diretoria teve a oportunidade de fazer mudanças, mas foi omissa. Falam tanto de respeitar o orçamento, mas não entenderam que o custo de prevenir é menor do que o que de remediar. Abraço, sou fã da rádio. Pô, obrigado, cara. Obrigado mesmo, Gabriel. Gabriel, Guarani termina o Campeonato Paulista naquela situação vexatória e ele mantém 19 jogadores no elenco, sendo 3 lesionados, né? Um não volta mais, que é o Márcio Silva. O Pegorari está agora na transição e o Bruno Mendes nos próximos dias começa também sua transição, né?
Então, tirando esses 3 nomes aí, o Guarani mantém 16 jogadores em condição de jogo, de um elenco que escapou do rebaixamento ganhando do time alternativo do Red Bull na última rodada. Isso já mostrava que muita coisa precisava ser mudada. Aí o Guarani manteve o treinador, né, que já era outro, né, começa com o Humberto, termina com o Claudinei. Claudinei conquista 5 pontos nos últimos 3 jogos, mas conquista 5 pontos jogando com 3 zagueiros, entendendo a limitação do time, né. O Guarani vai buscar um empate no último lance contra o Botafogo lá em Ribeirão, num pênalti, mal cobrado, voltou cobrança e tudo mais, mas fez o gol, é o que importa, né. Depois empata com o São Paulo, aí ganha o jogo do Red Bull, mas um Red Bull sem compromisso nenhum na partida, né? Aquilo já mostrava pra gente que era preciso mudar absolutamente tudo, tá? Acho que eles estão comemorando o fato de a gente ter permanecido no Campeonato Paulista, e aí deram parabéns para os atletas pela campanha de recuperação e mantiveram boa parte deles, né? Um absurdo isso. Aguinaldo do Proença apagou a mensagem. Um abraço, Aguinaldo. Boa tarde para você, viu? O Dantas, boa tarde, Ortiz e amigos. Cheguei atrasado. Semana de derby, precisamos de vitória, seja lá como for. Só espero que o VAR não venha nos atrapalhar, pois nosso time já está fazendo isso, infelizmente. Mas com fé em Deus estarei no domingo lá no Brinco. Vai lá, Dantas. Torce mais e mais e mais. Parece que a previsão é de chuva, hein, para domingo. Parece, tá? Não tenho certeza, não. Eu não tô nem preocupado com o VAR, cara, de verdade. Não tô. Apesar de no último jogo nós termos sido novamente prejudicados, né? Um lance para expulsão do Léo Pereira ali, né? O VAR sequer chamou o árbitro. Se fosse um lance contra o Guarani, eu tenho certeza que o VAR teria chamado o árbitro e forçado a expulsão. Eu não tô preocupado com o VAR, não. Tô preocupado com o time mesmo, viu? Com a ruindade desse time dentro do campo, viu, Dantas? Severino Costa é a última mensagem aqui para a gente dar andamento no nosso programa. Boa tarde, Ortiz e amigos bugrinos. Ortiz, o que me deixa muito preocupado é que as coisas não mudam lá no Guarani. Na minha opinião, o Pintado também está obedecendo ordens da direção, que não entende nada de futebol. Cara, esse sistema de jogo já está provado que não dá certo. Lembra quando o Felipe Conceição assumiu o Guarani? Lembra, eu estava lá. A primeira coisa que ele fez foi deixar a defesa. Não consigo entender, parece um pacto. Pelo amor de Deus, vamos continuar com esperança, vai. Abraço. Severino, a esperança é a última que morre, mas morre, né? Felipe, eu estava no Brinco, eu me lembro bem do que acontecia lá, principalmente nos bastidores. Ninguém estava entendendo nada do que ele estava fazendo, tá? E ele falou, deixa comigo, vamos pro campo e vai dar certo. E deu certo, deu resultado, né? Deu certo, deu resultado. Agora, o Pintado manteve mais do mesmo. Se era para manter, precisava ter trocado o treinador. Se era para manter o que vinha sendo feito, deixasse o Marcelo Cordeiro, então, lá fazendo o trabalho dele lá e no final do campeonato falar, nós nem investimos num treinador porque nós sabíamos que íamos ser rebaixados, né? E tal. Né? E aí? Né? Então, tinha que mudar, né, cara? Enquanto não chegar uma pessoa que enxerga a necessidade de mudança, o Guarani vai continuar no mesmo lugar, né? Um abraço, viu, meu irmão? Vamos ouvir o Beto Toledo agora, nosso comentarista Beto Toledo, fazendo sua análise. Vamos ver o que ele traz para a mesa, vamos ver o que ele traz para a resenha, para a gente encerrar aqui o nosso Bugre Online dessa segunda-feira. Tá brabo o negócio. Beto Toledo. Guarani! Olá pessoal, boa tarde Ortiz, boa tarde amigos planeteiros. Hoje dia 24/6, segunda-feira, iniciando mais uma semana, e essa semana com um contexto todo especial, né? Semana de derby. Eu sei que durante essa semana agora a pauta será essa, né? Então todo mundo vai querer falar de derby, vai querer falar das escalações, vai querer falar de quem tá fora, de quem pode ir pro jogo, de quem tá lesionado, de quais são as possibilidades. A torcida do Guarani está muito machucada, muito triste, muito chateada com tudo que tem acontecido. Então a gente espera também que a torcida do Guarani vai levantar teorias, vai ficar um pouco pessimista com relação, enfim, com relação a esse jogo. A gente sabe de tudo isso. Mas ainda resta hoje falar sobre o último jogo do Guarani, né? Que pode não ter todo o contexto de clássico que tem o derby, né? Contra a Piruada, mas valia os mesmos 3 pontos, né? Valiam os mesmos 3 pontos e mais uma vez o Guarani saiu e mais uma vez o Guarani perdeu. O Guarani perdeu todos os jogos fora de casa nessa Série B até agora, né? Então um time que, além de ter uma dificuldade imensa de vencer em casa, também fora
sequer consegue empatar, né? Perde os jogos fora, né? O Guarani até equilibrou o jogo, né? Em termos de números gerais, né? Empatou em posse de bola, teve 1% a mais de posse de bola. A quantidade de passes, o Guarani até trocou mais passes também, teve um índice de assertividade relativamente bom, que é de 85%. Não errou tantos passes assim, foram 75 passes errados. Então, no modo geral, nos números gerais, o Guarani equipara. Mas a hora que você para olhar os números friamente, aqueles que importam, né? A gente já entende o porquê que o Guarani tem perdido os jogos, né? O adversário finalizou 14 vezes, o Guarani 12. Sendo que o CRB finalizou 7 vezes na casinha, né? Ou seja, acertou 7 vezes o alvo, né? Lógico que o goleiro estava lá para não deixar, uma delas entrou, as outras 6 não. E o Guarani só acertou uma única vez o alvo. Então isso já diz muito, né? O Guarani até finaliza, mas finaliza sem assertividade, finaliza porque normalmente está se livrando da bola, não consegue trocar passes até chegar próximo do gol. Isso tem acontecido com frequência. Então, cabe também ao Pintado melhorar mais essa situação, né? O Guarani até começou o jogo mais uma vez organizado. O Guarani tem mostrado organização, né? Desde a saída do Júnior Rocha, o Guarani mostrou uma organização que não vinha mostrando. É um time que tenta transitar, é um time que toca a bola, que chega no ataque com troca de passes, às vezes explorando um pouco mais o corredor, velocidade dos extremos, mas no índice geral ele toca a bola para chegar na linha de frente. Eu acho que a hora que tá lá na frente é o problema que tá faltando, primeiro, um pouco também de entrosamento. Eu acho que esse time pode entregar um pouco mais. Com essas peças que estão aí, ele já poderia estar entregando um pouco mais, né? Se tivesse entrosamento, se tivesse sequência de jogos e se tivesse jogadas trabalhadas, jogadas ensaiadas, triangulações, a aproximação, tirar cada um da sua característica, né? Pegar cada característica de cada jogador e colocar ele para fazer aquilo que ele melhor sabe fazer. Eu acho que o Guarani poderia estar já com uma pontuação um pouco melhor na tabela de classificação. Não estaria nem de longe brigando por acesso, mas estaria com uma pontuação um pouco melhor. Eu acho que isso faz uma grande diferença, né, Ortiz? Mas não é só isso, né? Não é só isso. Não é só disso que vive, né? Porque, no modo geral, a hora que a gente vê o time em campo precisando colocar a bola na rede, ele começa a bater nas dificuldades que a gente viu no jogo contra o CRB, né? O CRB vai, quando tem uma única oportunidade, consegue fazer o gol com uma enorme facilidade, né? Um cruzamento que vem do lado esquerdo, ninguém corta, fica todo mundo olhando o cruzamento do Guarani, o Heitor não vai na bola, no meio da dupla de zaga do Guarani, no meio da dupla de zaga não, né? Mas no meio do zagueiro Bacelar e do Vinícius Yudi, que encostava, no meio do zagueiro Léo Santos e do Vinícius Yudi, que encostava por ali, mais uma vez o Bacelar estava fora de posição, enfim. O Guarani perde uma bola e aí nessa bola que perde acaba tomando um gol com total desacerto, né? A defesa toda desarranjada. O CRB teve outras chances, inclusive, não fosse o goleiro Vladimir, nós poderíamos ter tomado mais gols, né? E do contrário, o Guarani não criou chances suficientes para a gente sair com o resultado, para sair do jogo dizendo assim, o resultado foi injusto ou o resultado não reflete o que foi a partida. Ele reflete, né? Reflete a assertividade do CRB e a não assertividade do Guarani. É isso que tem acontecendo nas últimas partidas. Chama atenção mais uma vez, né? Ou seja, o Pintado que não tem hábito de jogar num esquema com 2 extremos. Eu não vou usar o termo 4-3-3, Ortiz, porque ele recuou o Ayrton e também o João Vitor para jogar na faixa central de campo e adiantou o Luan Dias. Então, na verdade, ele jogou na formação tática, na disposição em campo, num 4-4-2, com o Caio Dantas e o Luan Dias fazendo a linha de frente, né? E aí o Luan Dias, quando o Guarani saía para o ataque, ele que voltava na posição do meio campo, né, próximo dos volantes, e os extremos avançavam. Então é uma estratégia que vira um 4-3-3 a partir do momento que o time avança para o ataque. Por que eu não gosto dessa estratégia? Porque você precisa ter transição rápida para fazer isso, e a gente está fazendo a transição rápida com atletas que não têm como característica serem jogadores de bom passe, né? Que é o caso do João Vitor e do Ayrton. São jogadores de velocidade, o Ayrton até tem um 1 contra 1 ali relativamente bom, né? Não é excelente, mas é bom. Então ele consegue tirar algumas jogadas, só que você pode ver que toda vez que ele consegue fazer o drible no 1 contra 1 ali, ele busca o fundo do campo para tentar cruzar para dentro da área. Não é a dele de ir na direção do gol, por exemplo, né? Talvez ele posicionado um pouco mais para dentro, né? O Guarani sem ficar pensando nessa amplitude total para abrir a defesa. Repito, gente, eu entendo o argumento.
né? Quando você joga contra um time com um meio campo forte, como foi o caso do CRB, o CRB jogou com 4 homens de fato no meio campo, né? 2 volantes e 2 meias de construção. Às vezes você abrindo os 2 extremos, você faz a defesa sair da área da zona de conforto dele. Só que é o seguinte, quando você aproxima também, faz ultrapassagem com volante e com lateral, você tem o mesmo efeito, né? Só que a diferença é que você consegue transitar o meio campo com jogadores que têm essa característica, jogadores que são bons de bola no pé. O Guarani, mais uma vez, não conseguiu, porque era só velocidade, era só explosão o tempo inteiro. E aí, a hora que precisou começar a mexer, né, o Pintado, aí eu acho que ele deve ter caído na real da bomba que ele pegou na mão, né? É incrível, assim, o Heitor saiu lesionado e depois da saída do Heitor, o Diogo Matheus quase entregou 2 bolas, pelo menos, tá? Tô sendo generoso, talvez, porque pelo menos em 2 oportunidades ele quase entregou o gol pro adversário. A mesma situação depois da saída do Anderson Leite, que estava amarelado, tá fora do derby, né? Ele faz uma movimentação ali que ele abre mão de um volante naquele momento, né? Ele colocava o Reinaldo e colocava o Bruno Oliveira no lugar do Ayrton, né? Então ele abria mão de um volante, fazia uma alteração, perdão, ele colocava o Lucas Paraíso nesse momento, né, no lugar do João Vitor. Depois ele retoma, acho que ele mesmo percebeu o tamanho da besteira que ele havia feito, porque daí ele terminou de perder totalmente o meio campo, ele deixou uma linha ofensiva forte, né, atacando a última linha do adversário, mas ele percebeu, aí ele repõe, né, então ele faz uma substituição imediatamente e coloca o Lucas Araújo no time naquele momento, porque provavelmente ele deve ter percebido que ele tinha perdido o meio campo, e tudo que o Guarani fez, a verdade é que nada deu nenhum tipo de efeito, né, nada deu nenhum tipo de efeito, o Guarani continuou na mesma, e mais uma vez, aquela frase tem se tornado cada vez mais comum, né, jogamos diferente, mas perdemos igual, estamos perdendo sempre, né? Infelizmente. Bom, à noite a gente debate um pouco mais, talvez, esse jogo e já parte aí para falar dessa semana de derby aí, que vai ser super importante para o Guarani por vários motivos, além do clássico da cidade, principalmente porque é um jogo, talvez, da única possibilidade que o Guarani tenha de reverter alguma coisa antes de um milagre, né? Há aqueles que já acham, inclusive, que já é um milagre, né? É isso aí. Grande abraço, Ortiz. Fica com Deus. Fiquem com Deus, amigos da Rádio Planeta Guarani. Valeu! Guarani! Vocês viram aí a microfonia, né? Eu tô falando, tem que aumentar o volume e tal, depois tem que abaixar o volume, né? Ô Beto, a análise do jogo, a gente fez bastante, né, no pós-jogo e tal, falamos bastante. Eu espero, Beto, que o Pintado não entre na pilha do derby. Mas como não entrar na pilha do derby, Ortiz, só se fala do derby? Concordo, só se fala do derby. O torcedor tem a fissura do derby, mas o treinador não pode cair nessa pilha, né? O Pintado tem que tratar esse jogo como um jogo da recuperação contra um adversário que é tão limitado quanto o Guarani. Mas os caras, se ganharem o jogo, vão estar 10 pontos na nossa frente. Mas vão estar com mais pontos do que futebol. E se perderem, podem entrar em campo na zona do rebaixamento, né? Eles vão jogar amanhã, terça-feira. Então é um jogo para se olhar para a tabela de classificação e dizer, é um jogo de iguais, como era Guarani CRB e Guarani, né? Como era Guarani e Paysandu no Brinco de Ouro, como era Guarani e Ituano no Brinco de Ouro. É um jogo para olhar para a tabela de classificação e enxergar 2 times iguais, 2 times que jogam o mesmo campeonato, né? Apesar de o Guarani jogar um campeonato à parte, né? O Guarani joga um campeonato contra ele mesmo, né? Porque ele dificilmente ultrapassa um adversário aí, né? Precisa ganhar o seu jogo e torcer para o Ituano perder o jogo dele para poder ganhar pelo menos uma posição. Mas nesse momento, para o Guarani, o que menos importa é a posição na tabela, né? O que importa para o Guarani é a pontuação. Nós estamos fazendo conta aqui para tentar levar o Guarani perto de 20 pontos. Mas, cara, perto de 20 pontos antes de acabar o primeiro turno. Faltam 7 jogos para acabar o primeiro turno, né? Tem 21 pontos em disputa e o Guarani tem 5. Então, para fazer 20 pontos, o Guarani precisaria de 15 pontos, né, em 21 para disputar. Olha o nível de aproveitamento, é muito alto, né? Então a gente já corta o nosso desejo para um Guarani fechando aí com 17 pontos, 18 pontos, o que ainda assim parece um absurdo, olhando o contexto atual. Para fechar com 17, o Guarani precisa de 12 pontos, são 4 vitórias. 4 vitórias em 7 jogos, né? Aí o Guarani fecharia o primeiro turno com 17 pontos, precisaria de um segundo turno aí de 20 e poucos pontos, aí 25, 26 pontos para chegar na pontuação para não ser rebaixado. É possível, mas para isso é preciso reação, para isso é preciso enxergar o próximo jogo como o jogo importante que é, não só como derby,
Mas como jogo importante que é um jogo extremamente importante, mas que é um derby também, né? Aí à noite a gente bate mais um papo, à noite a gente tem 2 horas de programa, a gente se estende, traz o tema que você quiser aqui, a gente vai desenrolar bastante, tá, Beto? Um abraço para você, obrigado pelo comentário. Vou pagar as últimas mensagens aqui, depois passar pelo YouTube para a gente poder passar a régua no nosso programa e seguir a vida, porque hoje é dia de trabalho, né? Hoje é dia de labuta. Então vamos lá, temos 2 mensagens de áudio aqui, vamos ouvir. A primeira é do Guilherme Sampaio, solta a voz. Não, perfeito, Ortiz. Com relação a jogo, a situação que a gente tá, o derby é só mais um jogo, mesmo porque se você ganhar, a gente vencendo o derby, se eu for pegar como pontuação apenas, não muda praticamente nada, né? A minha esperança é que isso dê um up mais na parte emocional mesmo, na parte de ponto. Sinceramente, é como qualquer outro jogo, né? Mas, não sei, né, cara? Quando a gente tá nesses desespero aí, a gente se apega a qualquer detalhe aí, nem que seja o emocional, né? O treinador mesmo disse que não tem treino para emocional, né, Guilherme? Mas então vamos ganhar o jogo para ver se o emocional entra em campo, né? Para a sequência da competição, né? Nós precisamos ganhar jogos, cara. Ganhar jogos. O Pintado até fala do derby aí na última pergunta, né, e tal, da coletiva dele lá e tal, né? Aliás, na penúltima, né, é um clássico, é isso, é aquilo, é um jogo, cara, é um jogo. Se a gente for falar de derby no sentido do enaltecimento da partida, a gente vai estar agindo errado, né? É o jogo que pode melhorar um pouco a situação do Guarani. Vamos ganhar o jogo em casa, né, temos que ganhar. Abraço, meu irmão. Vamos nos apegando ao que temos, né? E o professor Edu também, outro áudio curtinho. Ortiz, só dando um pitaco na entrevista do Pintado, terrível, né, cara? Mais do mesmo, parece até falas dos antigos treinadores. É uma convicção que não existe, que arrepia. Esse é o meu maior medo. E assim, não sei, eu tive uma falsa impressão que o time do Cordeiro nesses 2 jogos parece que produziu mais, né? Um pouco mais seguro, ou deu um lampejo de esperança maior por torcedor, né? Ou será que é só uma paranoia minha aqui? Bora! Edu, não consigo responder a pergunta do amigo, de verdade, não consigo mesmo. Não consigo. O que eu consigo dizer é que a entrevista coletiva dele é a mesma realidade que a gente viveu nos últimos jogos, né? Com uma diferença, né? A diferença do Pintado para o Júnior Rocha. O Júnior Rocha se mostrava otimista, né? O Pintado tenta se mostrar motivador. Essa é a diferença básica dos dois, né? Agora, se a motivação vai surtir efeito, vamos saber quando o time entrar em campo, né? Essa semana a torcida vai pressionar bastante, deve ter torcida indo lá pro brinco para conversar com o treinador, com o jogador, o caramba 4. Nós vamos ver muita coisa acontecer nessa semana, né? Espero que a gente saiba tirar proveito dessa muita coisa, entrar em campo e ganhar o jogo. Porque pro Guarani é derby, mas é jogo. Então, temos que entrar lá e ganhar, cara. Eu não consigo responder a pergunta, não. Vambora. E a última mensagem é do Vitor Gomes aqui no nosso YouTube. De qualquer forma, será uma temporada histórica numa Série B. Pois das duas, uma. Ou seremos rebaixados com a pior campanha da sua história, ou faremos uma recuperação quase que impossível, histórica. O Guarani, de qualquer modo, estará fazendo história, né, Vitor? Ou faz a história positiva ou a história negativa, né? Ou cai com méritos ou deméritos, né, próprios, ou se recupera e fala assim, porra, seu bando de corneteiros, vocês estavam falando que nós já estávamos rebaixados, olha aí. Tudo que eu mais quero é queimar minha língua, né? Cara, eu sou torcedor, tudo que eu mais quero é que o Guarani vá lá e ganhe todos os jogos. Né? Gostaria muito de falar que o Guarani briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Nós estávamos completamente errados. A diretoria apostou certo, manteve parte do elenco, deu resultado. Olha a pontuação do Guarani, né? Mas nós não estamos falando isso. Lembra do... não sei se você é nosso ouvinte há muito tempo, mas eu uso uma frase aqui, Vitor, que é assim, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, né? Eu não quero ter razão quando eu falo que o elenco é ruim, eu não quero ter razão quando eu questionava a manutenção de vários jogadores que quase nos rebaixaram no Campeonato Paulista. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, eu quero mais é que os caras mostrem para mim que eu estou errado o tempo todo.
O problema é que o que nós estamos vivendo ultimamente é um círculo vicioso, né? A gente falando isso, que a gente quer ser feliz e não ter razão, mas a gente vendo que no final a gente tinha razão, né? De qualquer modo será histórico, ou o vexame histórico ou a recuperação histórica, né? Vamos torcer para o Guarani fazer história positiva. Se bem que escapar do rebaixamento também não é positivo, né? Escapar do rebaixamento é o mínimo do mínimo, que quem chegou deixa o Guarani na posição em que ele estava, né? Jogando pelo menos a Série B do Campeonato Brasileiro aí na próxima temporada. Vamos torcer, gente, vamos torcer. Peço desculpas, hoje a qualidade da câmera não tá boa não, tá? Para amanhã eu vou melhorar um pouquinho isso. E vamos embora, vamos descansar. Pessoal, pode ter certeza, a semana vai decorrendo e a gente vai mudando o tom, a gente vai mudando o ânimo, vai melhorando, vai se aproximando do jogo, a gente vai tendo alguma esperança maior e tal. Mas hoje, depois daquela derrota horrorosa lá no último sábado, com futebol horroroso, 2 times horrorosos jogando um contra o outro, é o que a gente consegue produzir, tá? Hoje foi segunda-feira, 24 de junho de 2024, a gente vai encerrando por aqui o nosso Bugre Online. Eu espero que tenha sido um programa interessante, né? E à noite a gente volta, às 8 da noite, só no Rádiosnet, vai no Rádiosnet lá, baixa o aplicativo, Rádiosnet, procura lá a Rádio Planeta Guarani, que você vai ouvir todo o nosso conteúdo. Tá acabando a semana, o mês aqui de YouTube, tá? A gente vai até sexta-feira fazendo o Bugre Online aqui, semana que vem já não tem mais, tá bom? Então, você que gostou aí da nossa programação, não do Guarani, né, mas da nossa programação no YouTube, vem pro Rádiosnet, vem curtir, até que a gente consiga criar um programa aqui voltado apenas pro YouTube, tá bom? Vambora, torcendo muito pelo Guarani, apenas pelo Guarani, né? Apenas pelo Guarani, que as pessoas que estão à frente do Guarani façam o melhor para o Guarani. Porque pessoas para mim importam muito pouco, o que me importa exclusivamente é o Guarani Futebol Clube, né? O Guarani conseguir produzir aquilo que dele se espera, né? Agradeço, viu? Agradeço demais. Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma mensagem, mas nenhuma mensagem extemporânea, nem no YouTube, nem no WhatsApp. Então, eu agradeço demais ao carinho de todos que mandaram mensagem ao vivo pra gente. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Agradeço a todo mundo que apenas ouviu ou apenas assistiu o programa, tá? Tá fora de hora, vendo no YouTube, ouvindo no Rádiosnet. Muito obrigado. A gente vai passando a régua aqui no nosso Bugre Online e à noite voltando pro nosso Boa Noite Bugrão das 8 às 10, tá bom? Deixo como sempre meu grande abraço a todos, meu até a próxima se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Valeu.